as pedras do caminho e a dor do coração, Maria carregava marcas de solidão. 7 espíritos a dominavam, mas sua alma clamava liberdade. Onde está? Eis que o Mestre se aproximou, com voz suave a chamou. Rede viva de Magdala, teus pés tocam a estrada do amor. Rede viva de Magdala, tua vida agora é do Senhor. Jesus amou os desvalidos, cuidou dos leprosos, dos esquecidos, e ao final, ao lado de Maria, mãe, partiu em paz sem medo, nos braços do bem. O Cristo abraçou além da dor e a vestiu de luz, paz e amor. Rede viva de Magdala, nova estrela brilha no céu. Rede viva de Magdala, de Jesus, discípula fiel. Olá, amigos e amigas do Conecta Espiritismo e também do meu canal no YouTube, o Ellerson Santos. Bom dia a todos! Que bom estarmos juntos neste domingo para mais um programa A Cura Real. Hoje é o nosso último programa em torno da cura de Madalena. Já fizemos alguns, você pode acessar aqui no nosso canal para assistir, para rever junto conosco os ensinamentos de Jesus, dessa cura extraordinária que nos traz tantas lições e tantas mensagens. A música de hoje, Rede Viva de Magdala, ela nos traz versos que nos comovem. Rede Viva de Magdala, teus pés tocam a estrada do amor. Rede Viva de Magdala, tua vida agora é o Senhor. Seguiu Jesus, amou os desvalidos, cuidou dos leprosos, dos esquecidos. E ao final, ao lado de Maria Mãe, partiu em paz, sem medo, nos braços do bem. Logo após a conversão de Madalena, especialmente na casa de Simão Fariseu, quando ela lavou os pés de Jesus com perfume de nardo, enxugando com seus cabelos, e Jesus lhe disse: teus pecados estão perdoados, vai, não tornes a pecar. Essa mulher que já seguia os passos do meio-rabi esteve ao lado do Nazareno.
em momentos muito importantes da sua vida, inclusive nas horas derradeiras, na estrada da Via Crucis dolorosa. Ela, Madalena, e as mulheres piedosas do Evangelho estiveram ao lado de Jesus, dando-lhe as forças necessárias, estando com ele, vibrando junto com ele. Se preciso fosse, ou se ela pudesse, melhor dizendo, ela daria a sua vida no lugar da de Jesus. Mas que podia fazer ela, sendo uma mulher? Mas ali estava, chorando, vibrando, acompanhando os últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra. E depois que o Mestre é crucificado, no terceiro dia, é ela, Madalena, acompanhada de Joana de Cus e Salomé, também de João e Simão Pedro, que vão ao sepulcro para lavar o corpo de Jesus com os ungüentos, como mandava as tradições judaicas. Quando eles chegam ao local, a pedra está rolada, o corpo não está ali, e eles escutam a voz que diz: aquele a quem procuram aí não está. Ele retornou dentre os mortos. João, Pedro, Joana e Salomé ficam felizes, ao mesmo tempo assustados. Eles saem correndo para ir avisar aos demais que se encontravam no cenáculo, na casa de Maria de Jerusalém, onde Jesus havia realizado a última ceia. E Madalena fica ali sozinha, prostrada, ajoelhada, às portas do sepulcro, pensando o que teria acontecido com Jesus, onde estaria o seu corpo, quem teria roubado o corpo do Mestre. E foi naquele instante que ela viu, entre os arbustos, ali ao redor da sepultura, ela viu um homem e pensou ser o jardineiro. E quando ela foi perguntar qualquer coisa, ela reconheceu, era Jesus. Rabone, Maria. Ela abre os seus braços, levantando-se do chão, para correr em direção ao meigo Rabi, e ele lhe diz: não me toques ainda, porque não fui à casa de meu pai, mas vai e diga aos meus seguidores que eu estou vivo. E ele desaparece aos olhos dela, da mesma forma que apareceu. E ela se transformou na portadora da maior notícia que o mundo já teve. A imortalidade da alma, Jesus, retornando do além-túmulo em espírito, escolhe aparecer à Rede Viva de Magdala. Era mais uma prova que Jesus nos dava da transformação deste espírito, dando a ela essa oportunidade grandiosa. Madalena desce à cidade eufórica, feliz, com lágrimas nos olhos, e quando ela adentra a sala onde estão todos reunidos, esbaforida, dando notícia, Maria, a mãe de Jesus, estava presente, abraça a Madalena chorando, dizendo que estava feliz com aquela informação, quando do fundo do salão uma voz rouquenha é escutada. Tu acreditas, tu pensas que nós vamos acreditar que ele apareceu a ti? Ele poderia ter aparecido a Simão ou a João, eles lá não estiveram? Simão foi escolhido a pedra angular da sua igreja, João era o apóstolo amado. Ele, Jesus, poderia ter aparecido à sua mãe, que ele também muito amava, mas a ti ele foi aparecer. Era Tomé quem duvidava da aparição de Jesus a Madalena. Ela abaixa os seus olhos constrangida, que ela sente ali novamente o preconceito falando tão alto no coração dos seguidores de Jesus, e naquela ocasião especialmente no coração de Tomé,
Ela simplesmente diz: eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. E com portas e janelas fechadas, Jesus aparece aos apóstolos e vem até Tomé. Distende os seus braços, seus pulsos e diz: vem aqui, Tomé, e mete o teu dedo nas minhas chagas, porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus aparece aos seus seguidores por várias outras vezes, trazendo belas lições, ensinamentos, preparando-os para o trabalho que eles deveriam empreender na divulgação das boas novas de alegria, culminando no dia de Pentecostes, quando ele ascende aos céus, despedindo-se dos seus seguidores e dando-lhes a tarefa do ide pregai. Levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. Neste dia acontece o fenômeno da xenoglossia, das línguas de fogo, quando os apóstolos falam línguas que eles desconhecem para comunicar-se com as pessoas que estavam ali, os 500 da Galileia, e Madalena estava também presente. Quando tudo finalizou, muitos se converteram, os apóstolos começaram a conversar entre si, decidindo como iriam divulgar a mensagem, saindo 2 a 2, e Madalena se viu sozinha, porque nem mesmo os seguidores de Jesus, que haviam testemunhado toda a transformação daquela mulher, não quiseram a sua presença. Pedro, o apóstolo mais velho, disse a ela: eu sucumbi, eu caí, eu neguei a Jesus. E tu, o que dirão as pessoas quando me verem eu, um homem casado, ao lado da sua presença? E ela então entende que os homens na terra falam sobre perdão, mas bem poucos são aqueles que perdoam. E ela sozinha passou a ter necessidades, bateu de porta em porta pedindo emprego. Mas quem daria emprego a uma mulher que era muito bela? As mulheres a invejavam, os homens a desejavam, muitos lhe procuraram novamente para oferecer tudo de volta, as riquezas, o palacete, desde que ela retornasse para a prostituição. Ela se manteve firme e foi, então, muitas vezes pedir para poder sobreviver. Num dia, ela estava sentada às margens do mar, na cidade de Dalmanuta, quando ela começou a escutar o barulho estranho de um instrumento que era utilizado pelos leprosos, a matraca. De longe vinha alguns homens, mulheres, alguns estavam a pé, outros estavam a cavalo, haviam inclusive crianças. E quando eles se aproximaram, ela notou que eram leprosos que vinham ao seu encontro. Ela não teve medo, ali permaneceu, e eles perguntaram à desconhecida: queremos ver Jesus de Nazaré. Onde ele se encontra? Tem notícias dele? Ela ficou assustada porque Jesus já havia sido crucificado há algumas semanas, quase mais de um mês, quase 2 meses, porque foram 50 dias o dia de Pentecostes, depois da crucificação de Jesus. E ela disse para eles: mas o meu mestre foi crucificado. Eles não sabiam, porque estavam vindo de uma região muito distante, a Idumeia, e estavam com o desejo de poder serem curados pelas mãos do Rabi. Eles começam a chorar, entrar em desespero. Ela os acalma, fala da mensagem consoladora e libertadora do Evangelho, e eles ficam ali com Madalena às margens do mar, ela falando das experiências que teve ao lado de Jesus, os seus ensinamentos, quando as autoridades locais souberam da presença dos leprosos. Naquela época haviam leis que estabeleciam que os leprosos não podiam conviver próximo da cidade, precisavam ser levados a um lugar que era chamado Vale dos Leprosos, Vale dos Imundos.
cemitério dos mortos-vivos, onde quando alguém entrava, poucos saíam. E quando os soldados estavam levando aquelas pessoas, Madalena se viu sozinha de novo. E ela, olhando para eles com ternura, pensou: se eles não têm a ninguém, eu também não tenho. E ela decidiu ir com eles. Uma mulher saudável, de rara beleza, dá entrada ao Vale dos Leprosos. E ali oferece o seu testemunho, lavando feridas, trazendo bálsamo para os corações sofridos, falando a respeito de Jesus. Todas as tardes no monte de Gelboé, ela subia e dizia em alta voz: vós, os leprosos, são amados de Deus. Foram 10 anos de um testemunho, de um trabalho ininterrupto. Até que numa manhã, quando ela se banhava nas águas claras de um córrego que corria dentro do vale, ela percebeu uma leve despigmentação próximo do seu seio, pegou um graveto, tocou, não sentiu dor, e naquela tarde, na sua pregação, o seu discurso mudou. Nós, os leprosos, somos amados de Deus. Eu resgatarei na carne aquilo que na carne eu cometi. E após o seu arrependimento, a sua expiação e reparação, estava ali Madalena passando pela experiência de ver a sua beleza, o seu corpo ser carcomido pelos lepromas. Os olhos foram tomados de tracoma e glaucoma, cheios de pus. O nariz aquilino se abriu em fossas nasais, as orelhas distenderam, alguns dedos caíram, as mãos macias ficaram purulentas e o corpo cheio de manchas avermelhadas. Mas ela se manteve firme no propósito do bem e de servir. Até que, percebendo que os dias estavam se esvaindo, que estava chegando a sua hora, ela teve imensas saudades de Maria, a mãe de Jesus. Será que ainda estava viva? Soube que Maria havia sido levada a Éfeso, estava morando com João. E então Madalena tem vontade de ir ao encontro da mãe de Jesus e mãe nossa. E ela foge do vale, viaja durante a noite, se esconde durante o dia e chega em Éfeso, num dia pela manhã, desmanhando às portas da cidade, chamando por Maria. Alguns seguidores de Jesus, vendo aquela mulher leprosa caída ao chão, levam-na até Maria de Nazaré, que era chamada Mãe Santíssima. Ela deposita a mulher na sua cama, cuida dela sem saber que era Madalena. Tamanha era a desfiguração que Maria não reconheceu Madalena. Cuida dela durante 3 dias, 2 noites. Na terceira madrugada, quando Maria cuidava da moribunda, Madalena abre os olhos. Maria reconhece: és tu, minha filha. Que é nos braços de Maria que Madalena retorna à pátria espiritual. E quando ela dá o último suspiro, o espírito desprende-se do corpo, ali estava Madalena, iluminada. Ela beija a fronte de Maria de Nazaré, agradecendo pelo carinho, pela acolhida e pela velocidade do pensamento. Ela vai a Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, de frente ao casebre de Simão, onde pela primeira vez ela conversou com Jesus. E ali diante do mar, os pés sendo molhados pelas águas, ao sabor do vento que iam e vinham formando as pequenas ondas, ela vê à sua frente uma luz que vai cada vez mais aumentando, e de dentro dela a figura ímpar do meio rabi. E as 2 mãos distendidas, a voz doce como um favo de mel. Ali estava o homem belo como a madrugada e bravio como o mar, puro amor e pura compaixão, lhe dizendo: Maria, atravessaste a porta estreita,
vem agora e ser feliz. Ela desmaia nos braços de Jesus e o Mestre a leva para o mundo espiritual. Estava finalizada uma existência aqui na Terra com uma grande transformação. A renovação íntima, a mudança das suas atitudes, buscando retornar aos braços do Pai, como ovelha tresmalhada que era, agora no aprisco do amor. De Madalena, todos nós temos um pouco. Talvez muitos de nós não tenhamos as dificuldades ou as experiências na área sexual, no desequilíbrio ou na vivência exacerbada, embora diz Freud que grandes das nossas dificuldades estejam na libido, mas todos nós, sem dúvida alguma, trazemos imperfeições, trazemos vícios, que a exemplo de Madalena podem ser transformados. Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, vai nos ensinar que Madalena é o maior exemplo de transformação moral das páginas do Evangelho. E como o Evangelho é o nosso modelo e guia, é o nosso roteiro trazido por Jesus, nós podemos imitá-lo, nós podemos segui-lo. E como estes personagens que conseguiram renovar, nós também podemos renovar a nossa existência. Que Madalena sirva para todos nós como um grande exemplo. Que a cura dessa mulher nos incentive a encontrar também a nossa cura. Hoje foi o nosso último programa em torno da cura de Madalena. Queremos agradecer a sua presença conosco neste domingo e dizer que a semana que vem nós vamos iniciar uma nova cura. Nós vamos estudar a cura do cego de Jericó. Grita mais alto é o nosso subtema. Esperamos que você tenha gostado destes dias de trabalho em torno dessa cura. Compartilhe, dê o seu comentário, também dê o seu like no vídeo. Auxilia-nos a divulgar o bem, o entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita da internet. Afinal de contas, é uma das grandes caridades que nós podemos fazer ao Espiritismo. Tenhamos todos uma excelente semana e até domingo que vem, às 10 horas da manhã. Você é sempre o nosso convidado especial. Até lá!